som na caixa. Olá, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Que bom é poder entrar na sua casa. Que bom é poder ser recebido por você nessa noite, para juntos adorarmos a Deus, para juntos estudarmos a sua palavra e descobrir na palavra de Deus o que é ser um praticante e não apenas um ouvinte. Nesse momento eu quero convidar você para todos juntos fazermos uma oração. Feche seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, amoroso Pai, queremos te dar louvor e te dar graça, Senhor, pelas bênçãos deste dia. Obrigado, querido Jesus, pela oportunidade que temos de nos reunir em oração e juntos estudarmos a Tua Palavra. Visita, Senhor, a cada lar que nesse momento está se conectando a Ti, através do canal no YouTube e no Instagram. Que as Tuas bênçãos, que o Santo Espírito de Deus ilumine essa família, ilumine esse lar, e que o Senhor encha de graça a vida de cada um de nós. Recebe, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, vamos ouvir um louvor especial.
a você a olhar no espelho da palavra de Deus, para que nós sejamos bem-aventurados em todas as coisas que nós venhamos a fazer. Nós devemos praticar a palavra de Deus em nosso viver diário e não apenas ser um ouvinte da mesma. Eu quero convidar você a nós abrirmos a Bíblia nessa noite. E antes de abrir a Bíblia, eu quero fazer uma breve oração para que Deus oriente o nosso estudo dessa noite. Feche novamente seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor Jesus, pela Tua graça que se revela em nossa vida. Ilumina agora o estudo da Tua palavra, através do Espírito Santo, e que possamos compreender e entender, em nome de Cristo Jesus. Amém. Na verdade, o que nós vamos estudar nessa noite está na carta de Tiago, livro de Tiago, capítulo 1. Antes de lermos os versos, serão apenas 3 versos que nós vamos ler, eu quero falar um pouquinho para vocês da carta de Tiago. O livro de Tiago, ele faz parte de um grupo de cartas da Bíblia, de epístolas, chamadas epístolas católicas, ou seja, elas são epístolas universais. As epístolas católicas, elas têm uma aplicação para todas as épocas. O livro de Tiago, ele foi escrito aproximadamente por volta do ano 45, entre o ano 45 e o ano 50 depois de Cristo. Ele foi destinado aos judeus que viviam fora da Palestina. E há um fato muito interessante. O fato de muitos judeus viverem fora da Palestina, da Terra Prometida, mostra que aquele povo, a nação de Israel, estava tendo um declínio espiritual naquele tempo. Uma das principais dificuldades enfrentadas no contexto que a carta de Tiago foi escrita, uma das principais dificuldades da igreja eram os seus membros. Os membros não estavam vivendo, eles não viviam de acordo com a profissão de fé, em outras palavras, eles não faziam da palavra de Deus a sua prática de vida diária. Além disso, existia mais um problema na igreja a qual Tiago escreve para aquela época. Era o problema da língua. A língua, é verdade. As pessoas não estavam sabendo dominar a sua língua. E a língua estava causando muitos problemas sérios, a ponto de gerar conflitos e divisões dentro da congregação. Que carta atual é essa, não é? A carta de Tiago é uma carta que traz um conteúdo super atual para os dias em que nós estamos vivendo hoje. 2 outros problemas também estavam presentes naquela igreja, no contexto da igreja a qual Tiago está direcionando a sua carta. Um deles era a competição por cargos de liderança. As pessoas estavam competindo ali, disputando, e existia um conflito especial, principalmente na área do ensino. Um outro problema dizia respeito à mentalidade mundana. Alguns cristãos estavam desobedecendo a palavra de Deus e automaticamente se afastando daquilo que o Senhor havia ensinado à igreja. Também naquele momento, as pessoas que viviam, os cristãos que viviam naquela época, eles estavam passando por grandes provações e enfrentando tentações. Queridos, essa carta ela traz um conteúdo muito atual para nós hoje. Enquanto os cristãos estavam vivenciando provações, estavam sofrendo perseguição, eles deveriam permanecer firmes na fé, a fim de que o caráter cristão fosse revelado em sua vida através da maturidade, da fé, da resiliência, da perseverança, assegurando assim as recompensas, a coroa da vida, como fala Tiago em sua carta. Então eu quero convidar você agora, abra sua Bíblia. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, o capítulo 1, e eu quero ler com vocês 3 versos desse capítulo, a partir
do verso 22. O verso 22 em diante, capítulo 1, verso 22 em diante, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Bendito seja a palavra de Deus, né? Eu quero abordar 2 pontos principais. Na verdade, a mensagem dessa noite, ela está dividida em características. Nós vamos estudar sobre o ouvinte da palavra que não pratica e o ouvinte da palavra que pratica. E dentro dessas 2 divisões, nós vamos perceber algumas características de cada um desses grupos. Vamos começar explorando o grupo de ouvintes da palavra que não pratica. Bom, ao lermos o verso 25, ele fala que o ouvinte da palavra que não pratica, ele é uma pessoa negligente. Interessante, de acordo com o dicionário, negligente é uma pessoa descuidada, é uma pessoa desleixada, preguiçosa. Negligente é uma pessoa que não dá a devida atenção à sua vida. Normalmente vive de maneira desatenta, deixando a vida passar, mas sem tomar parte dela. O negligente, o ouvinte da palavra que não pratica, ele é negligente, ele é um cristão, na verdade. Ele até vai à igreja, ele frequenta os cultos, ele participa do estudo da Bíblia e até discute o que se está estudando. Mas o interessante é que, na verdade, ele até discute, mas ele não tirou tempo durante a semana para estudar. Mas ele esquece de vivenciar aquilo que ele ouviu. Aquilo que ele ouviu. Ele não vivencia, por isso ele é negligente. Um cristão negligente, ele acha que a vida cristã se resume em apenas ouvir a palavra de Deus. E ele faz isso como se fosse um remédio. Ele vai à igreja nos dias de culto, ele ouve a palavra de Deus e ele toma isso como se fosse um medicamento espiritual. Queridos, só que tem um detalhezinho que precisamos entender. Se a nossa presença nos cultos, se nós formos aos cultos ali, só para tal atividade, a nossa presença não vai impressionar a Deus. Somos obrigados, na posição que nos encontramos, de cristãos, de crentes, de fazer muito mais do que apenas ouvir a palavra de Deus. De fazer algo mais do que ouvir a palavra de Deus. Então, a primeira característica do ouvinte da palavra que não pratica é que ele é negligente. A segunda característica dele está também relacionada com a negligência. Ele não considera na lei. O verso 25 fala sobre isso. Esse ponto que destacamos no texto de Tiago é que o ouvinte negligente, ele não tem tempo para considerar na lei de Deus. E eu estive pesquisando, meditando e buscando entender o que seria essa lei de Deus. Bom, a lei de Deus aqui nesse contexto escrito por Tiago, ela não se resume apenas aos 10 mandamentos. É isso mesmo. A lei aqui se resume à palavra de Deus escrita. Toda a Bíblia, todas as Escrituras. Também descobri que considerar na lei é raciocinar, é refletir, é meditar, é pensar. Como dizia o caboclo do interior, é matutar na palavra de Deus. É matutar sobre aquilo que nós estamos ouvindo. Considerar a lei de Deus é tirar tempo
para deixar Deus falar ao nosso coração. Então, a segunda característica do ouvinte da palavra que não pratica é que ele não considera na lei. Depois vem a terceira característica do ouvinte da palavra que não pratica. Ele engana a si mesmo. Se de todas as características, eu creio que essa é a característica mais terrível. É a característica que traz em si talvez uma condenação. Creio que é mais terrível de todo o texto. No verso 22, o ouvinte negligente, ele toma uma auto-atitude de se enganar. Ele engana a si mesmo, pois ele desenvolve uma auto-ilusão perigosa e potencialmente fatal. Queridos, se o Evangelho de Deus é o poder do Senhor para nos salvar, o poder de Deus para nos salvar, e esse Evangelho, ele nos convida, ele nos convoca a uma obediência, aquele que olha apenas para alguns elementos, não abraçando a verdade como um todo, esse tem grandes problemas. E talvez por isso que eu disse que essa característica do ouvinte que não pratica é uma das piores, auto-enganar-se. É como se o sacrifício de Cristo, o sacrifício que o nosso Senhor fez na cruz por nós, fosse simplesmente invalidado com essa atitude. É por isso que Tiago pode dizer que aquele que são somente ouvintes da palavra estão enganando a si mesmo. Estão enganando a si mesmo. Essas pessoas, elas pensam que têm um relacionamento com Deus pelo fato de irem à igreja, pelo fato de participarem de grupos de estudos, pelo fato de participarem de pequenos grupos, e estão ali apenas ouvindo, enganando a si mesmo. Mas se aquilo que eles ouvem não for acompanhado pela obediência, sua verdadeira situação diante de Deus será bastante diferente. É interessante que o teólogo Calvino, ao expressar em um dos seus livros sobre a questão da relação prática da palavra de Deus e obediência aos mandamentos, ele diz: a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Em outras palavras, se eu não obedeço e não pratico, realmente eu não sirvo a Deus de forma completa. A quarta e última característica do ouvinte da palavra que não pratica é que ele não é bem-aventurado no que faz. Realmente, uma pessoa que não toma tempo para estar com Deus, ou seja, ele não medita na lei, uma pessoa que ela é negligente, uma pessoa que auto-engana-se, ele não pode ser bem-aventurado, ele não pode ser uma pessoa feliz. Uma pessoa que é negligente com as coisas de Deus, eu repito, uma pessoa que não considera na lei, ou seja, não toma tempo para meditar, para refletir, para analisar na palavra de Deus, e desenvolve em si mesmo uma atitude de auto-ilusão, enganando a si mesmo, essa pessoa não pode ser feliz, não pode ser bem-aventurada no que faz, pois vive um cristianismo de fachada. Vive o cristianismo de fachada. Uma coisa é certa, queridos: Deus sonda o coração do homem e Ele conhece a minha vida e a sua vida também. Em contraponto, nós vamos agora observar as características do ouvinte da palavra que pratica a palavra de Deus. E a partir do verso 22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra. A primeira característica do ouvinte da palavra que pratica, Tiago fala que por mais importante que seja o ouvirmos a palavra de Deus, por mais importante que seja a aceitação mental, a palavra de Deus ela não terá sido verdadeiramente recebida a menos que nós coloquemos em prática. É claro que ouvir a palavra de Deus ela é importante, é necessária. Por isso que o ouvinte da palavra que pratica
A primeira característica dele é que ele não é negligente. Pelo contrário, ele é um operoso praticante da palavra. Não que ouvir a palavra de Deus não seja importante. Nós estaríamos incorrendo em um erro fatal se pensássemos que Tiago se coloca contra o ouvir a palavra de Deus. Tiago, na verdade, ele faz uma franca oposição ao ouvinte que não produz a prática. Ao ouvir que não produz a prática. Qual é a minha intenção em repetir? É despertar em você esse sentimento de não ser negligente, mas ser um operoso praticante. Tiago está totalmente em conformidade com os pensamentos e os ensinos de Jesus. Quando Jesus estava pronunciando seu memorável Sermão do Monte, ele fez uma menção no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versos 24 ao verso 27, sobre o homem prudente, que ouve a palavra, pratica, e sobre o homem insensato, que ouve a palavra de Deus e não pratica. Jesus compara ouvir a palavra de Deus e praticar ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Enquanto que o ouvir a palavra de Deus e não praticar é comparado ao homem insensato que edifica sua casa na areia. A pregação de Jesus, ela está recheada da dominante e admirável graça soberana de Deus. Graça essa que atinge o homem através do poder do Evangelho, da boa notícia de salvação. Através do sacrifício de Jesus Cristo, eu e você podemos participar dessa bênção. É por meio desse sacrifício que somos resgatados do pecado e levados para a abundante graça de Deus. Mas de igual importância é a convocação que Jesus faz à obediência. Uma obediência que é, na verdade, uma resposta humana, necessária, diante de uma graça tão infinita. A palavra pela qual nós somos gerados, verso 18, e que foi implantada em nós, verso 21, é a palavra que precisa ser colocada em prática no nosso viver diário. E essa é uma das características do ouvinte da palavra que pratica. Ele pratica a palavra de Deus. A segunda característica do ouvinte da palavra que pratica, ele não é apenas um ouvinte, é que ele toma tempo para considerar na lei. O cristão praticante da palavra de Deus não somente ouve, mas ele medita, ele pensa, ele reflete na mesma. Ele dedica tempo para poder olhar no espelho da palavra. Por mais importante que seja a nossa aceitação mental da palavra, ela não terá sido verdadeiramente recebida em nossa vida, a menos que coloquemos essa palavra em prática. A terceira característica do ouvinte da palavra que pratica é que ele não engana a si mesmo. Uma vez que o crente olha para a palavra de Deus, ele vê a sua imagem real. A imagem não de um homem bom, não de um homem vestido, mas ele vê a imagem de um pecador. Na verdade, a imagem de um miserável, a imagem de um cego, de um pobre e de uma pessoa nua. De uma pessoa despida de qualquer coisa que impeça ela chegar a Deus. Ele percebe que ele é miserável. E ao refletir no espelho da palavra de Deus, da lei perfeita, que é os escritos sagrados, ele toma atenção para a sua vida. E ele para de enganar a si mesmo. É por isso que Tiago compara a palavra de Deus a um espelho. Pois só por meio da lei e da palavra que percebemos quão miserável nós somos e que carecemos do sacrifício de Cristo, do sacrifício que Jesus fez por nós, e que só através da graça de Jesus é que podemos ser salvos.
A última característica do ouvinte da palavra que pratica, ela é o oposto da última característica do ouvinte da palavra que não pratica. O ouvinte da palavra que pratica, ele é bem-aventurado e ele é feliz no que faz. Quando chegamos nesse ponto e suplicamos força a Jesus, quando olhamos no espelho e vemos a nossa pecaminosidade e suplicamos força a Jesus para praticar a sua palavra, quando tomamos tempo em considerarmos na sua palavra, na lei do Senhor, quando não nos auto-enganamos, nos tornamos pessoas felizes. Quando decidimos praticar a palavra de Deus, nos tornamos pessoas bem-aventuradas. É por isso que somos chamados por Tiago de bem-aventurados. Nessa última parte, é nos prometido uma bênção. E essa bênção se evidencia em nosso dia a dia. Principalmente, ela vai se concretizar quando Jesus voltar e nós formos conduzidos à eternidade com Ele. É necessário, portanto, que eu e você não sejamos apenas ouvintes negligentes da palavra, mas sim operosos praticantes da mesma. É necessário que nós consideremos na lei da palavra de Deus, tomando tempo para meditar, para orar, para refletir, para que essa palavra faça parte da nossa vida de tal forma que transpiremos o evangelho da salvação de Cristo Jesus através da nossa vida. Só quando nós tirarmos tempo para considerar na palavra de Deus é que verdadeiramente nos tornaremos livres, livres do mal, pois a lei nos mostra a nossa verdadeira condição de pecadores e miserável. Só por meio do sacrifício de Jesus na cruz e pela prática de sua palavra é que somos salvos, é que o milagre acontece. Assim, nos tornaremos bem-aventurados no que fazemos. Convido você nessa noite a tornar-se um praticante da palavra, não apenas um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Quer você nessa noite tornar-se um poderoso praticante? Que Deus abençoe a sua vida na prática da palavra. Você deseja isso? Eu quero convidar você agora a mais uma vez fechar os olhos e fazermos uma oração. Oremos todos. Querido Deus, amoroso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esse momento tão especial de podermos estudar a Tua palavra e percebermos, ó Deus, que não adianta tentar nos enganar a nós mesmos, sendo apenas um ouvinte da palavra, que precisamos ser praticantes. Nos ajuda, Senhor, a não sermos negligentes com a salvação que foi nos dada através de Cristo Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a tomarmos tempo para estar ao Teu lado, para conhecermos a Tua palavra. Abençoa a cada um dos ouvintes e de todos os que estão assistindo essa mensagem, e que Teu Espírito nos fortaleça e que a graça de Jesus nos salve. Nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Que Deus os abençoe. E até mais.